Olá, pessoal! Estamos começando mais um DrogaVet Clinicast. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fabiana Cardoso, sou Hub Comercial da DrogaVet. Estou aqui com o Dr. André Saldanha, especializado em animais silvestres e animais não convencionais. E eu sou o Marcelo Colli, sou médico veterinário da DrogaVet de Curitiba. O nosso tema de hoje é manejo da disbiose e saúde intestinal em silvestres. É isso, Marcelo? É isso mesmo. Doutor André, uma coisa que eu sempre observo é o quanto isso é importante hoje em cães e gatos, né? Até no meu dia a dia eu atendo muitos animais em disbiose, né? Não só disbiose intestinal, mas disbiose de pele e outros problemas que ocorrem. E como isso se reflete nos pets não convencionais? Primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, né? A gente falar desse tema que é muito comum na rotina, igual você falou, Marcelo, em todas as áreas, né? Seja intestinal, seja de pele, e eu brinco assim, eu vou dar aula, às vezes vou fazer uma palestra sobre silvestre, o pessoal fala, mas silvestres tem isso? Bom, o animal silvestre tem intestino, se ele tem intestino, ele tem microbiota. Então a gente precisa ter a mesma atenção. A nossa diferença, na verdade, são as diferenças de fisiologia. Então, o cachorro e o gato são animais carnívoros, né? O gato sendo estritamente carnívoro e o cão não necessariamente. Mas dentro dos pets não convencionais, que é a minha rotina, eu tenho de tudo. Eu tenho uma serpente que é estritamente carnívora, eu tenho aves que são granívoras, eu tenho coelhos que são herbívoros. Então, a saúde intestinal dos animais, para alguns, é importante para todos, mas para alguns mais e para outros nem tanto. Mas a gente pegar o coelho mesmo, que é o terceiro pet hoje, o terceiro animal de estimação mais comum no planeta, a gente trata ele como se fosse um cavalo. Então, para os colegas que trabalham com medicina de equinos, né, sabe que o seco ele é muito importante, seria como se fosse outro coração desse paciente. E o coelho é a mesma coisa. Eu falo que coelho feliz é aquele animal que está comendo e fazendo cocô. Se uma dessas duas coisas para de funcionar e tem tudo a ver com saúde intestinal, esse animal não está saudável. Então, diz praticamente tudo sobre alguns pacientes da nossa rotina. Doutor André, então quando a disbiose se instala, né, ele pode causar sintomas inespecíficos, né, que o tutor muitas vezes não reconhece ali, não sabe fazer esse diagnóstico, né? Exatamente. Eu brinco assim que celular, né, dispositivos dos veterinários, principalmente silvestres, é repleto de foto de cocô, né? Então, o pessoal acha isso estranho para quem não é veterinário, mas para a gente é rotina, é normal e a gente gosta, né, de receber foto de cocô, porque o cocô ele traz um pouco da saúde do paciente. E aí uma coisa que eu brinco muito quando eu vou explicar para o cliente é que a gente tem que conhecer o cocô do nosso animal. Então, quando a gente fala de cachorro, eu tenho certeza que todo mundo em casa fecha o olho, consegue imaginar o cocô de um cachorro. Mas se eu virar para você e falar assim, imagina o cocô de um camaleão. Poucas pessoas vão conseguir fechar o olho e ver como é o cocô saudável de um camaleão. Então, realmente, para quem não tem intimidade com os animais, isso passa muito batido. Vou dar um exemplo para vocês que é muito comum. O cliente chega no consultório e fala, ai doutor, minha calopsita está com diarreia. E na hora que a gente vai ver, só tem ali umas manchinhas brancas, que não tem nada a ver com cocô. Aquilo, na verdade, não é fezes, é urina do animal. Então, na verdade, o animal não está se alimentando e o cliente, o responsável, o dono desse animal, ele não sabe identificar essas alterações. Então, o que eu sempre falo para eles no consultório é conheça as fezes do seu paciente. Conheça a frequência, conheça o aspecto, conheça a coloração. E se você não tem certeza, às vezes uma consulta de orientação é o melhor caminho. Porque a disbiose é exatamente isso, né? É um desbalanço das bactérias, fungos, protozoários, enfim, toda a microbiologia do trato gastrointestinal do paciente. Então, se aquilo está desbalanceado, o reflexo é direto nas fezes do paciente. E aí a gente vai ter reflexos secundários, claro, como um cachorro, como um gato, como um ser humano também. E falando em tratamento, como é que os nutracêuticos eles vão auxiliar nesse tratamento? Como é que funciona também esses nutracêuticos para esses pets? É bem interessante, né? Não só nutracêuticos, mas a gente for para os prebióticos, probióticos, fazem muito parte da rotina do veterinário de animais não convencionais. Quando a gente fala principalmente dos animais fermentadores, quem que eu chamo de animais fermentadores, né? São os coelhos, chinchilas, porquinhos da Índia, que eles dependem muito da microbiota, das bactérias do intestino para digerir a fibra que eles ingerem na dieta. Então, esses animais é muito comum a gente entrar com probióticos quase sempre. Então, o animal entra num tratamento com antibiótico, a gente já entra com com antibiótico. A gente já entra com um prebiótico, probiótico, enfim, para dar uma estabilidade melhor para essa microbiota. Mas a gente usa de maneira terapêutica também em outros pacientes.
Uma outra espécie que é muito comum da gente trabalhar com esse tipo de medicação, seja os probióticos ou nutracêuticos, são os furões. Então, aqui em Curitiba a gente tem bastante furão, né, de estimação, o pessoal tem bastante. São animais que podem desenvolver, por exemplo, linfoma intestinal. A exemplo dos gatos, mesma patofisiologia, mesmo processo ali neoplásico. São animais que a gente tem que dar um suporte intestinal para que eles consigam ter qualidade de vida, mesmo lidando com esse processo do câncer, né? Então, são animais que a gente lida diariamente, lida na nossa rotina e que essas medicações fazem parte. Então, é justamente aí que a manipulação tem um papel fundamental, né, nesse processo todo aí, porque tem doses específicas de acordo com cada espécie e também forma farmacêutica que pode ajudar. O doutor costuma prescrever, né, fazer ali um ativo específico, enfim, que auxilia na saúde intestinal dos animais? Na verdade, existem vários, né? É uma área que a gente tem uma infinidade de ativos. A gente usa de rotina mesmo muito os probióticos de modo geral. E aí eu concordo com você que a manipulação ajuda bastante. Uma coisa que muita gente não presta atenção, mas é que a microbiota dos animais são diferentes. O perfil de bactérias que eu tenho no intestino de um cão é completamente diferente do perfil de bactéria que eu tenho no intestino de um coelho. Então a manipulação já pode ajudar aí, faz um perfil melhor, mas também adicionando outras coisas. Tem um exemplo que eu gosto muito, já foge um pouco do mundo dos coelhos e dos roedores, mas quando a gente vai para o mundo dos répteis. E aí eu repito, né, o réptil, ele come, ele tem intestino, então ele tem microbiota intestinal. Mas existe um produto comercial estrangeiro que ele é muito famoso, que o pessoal acha que faz milagre. E aí o pessoal quer muito esse probiótico que vem lá, tem que importar, aquela confusão toda. E muita gente não sabe que você pode manipular. Você pode pegar os princípios que existem nesse medicamento e você pode manipular tranquilamente. O mesmo perfil, a mesma quantidade, eu ainda vou além. Que é uma coisa que muitas vezes o probiótico, os nutracêuticos comerciais têm, que a gente não tem controle, que é o armazenamento. A gente pega alguns artigos científicos, a gente mostra que muitos produtos comerciais, eles não entregam o que eles prometem. Por quê? Porque muitas vezes passaram por um armazenamento em temperatura inadequada, muitas vezes passaram por um período de estocagem, um tempo de prateleira muito longo. Então, se ele promete 10 mil, 11 mil, 20 mil unidades ali, ele vai estar entregando 5, 6, às vezes muito menos, e até o perfil diferente. Que na manipulação a gente consegue ter uma segurança maior, que a gente sabe que veio direto do laboratório, foi dosado recentemente. Por mais que você tenha uma perca ali dentro de casa, na geladeira, vai ser bem menor do que um produto que passou por meses de estocagem. Então a gente consegue ter ainda essa certeza, essa segurança na manipulação. E outra coisa também que ajuda muito é as formas. Então a gente está acostumado comercialmente muito com a pasta, às vezes comprimido, mas como é que você faz isso, por exemplo, para um jabuti? Jabuti é um animal que tem uma microbiota intestinal muito específica. Como é que você vai conseguir abrir? Quem tem jabuti em casa já tentou abrir a boca de um jabuti e vai ver que não é fácil. É quase impossível. Então, você abrir a boca do jabuti para fazer essa medicação, às vezes é muito difícil. E uma solução, às vezes, é manipular em pó. Então, você coloca ele numa fruta que tem uma umidade, esse pó vai aderir na fruta, ele vai comer a fruta, acaba ingerindo também a medicação, seja um probiótico, um nutracêutico, o que for. Mas facilita muito a rotina, assim. Então, acho que os probióticos, de modo geral, com certeza são os mais utilizados. A gente pode falar da glutamina, que é uma coisa que tem se utilizado na clínica de pequenos bastante também, né? Mas principalmente, por exemplo, falei para vocês os furões, ajuda bastante nessa questão do bem-estar geral, dessa recuperação e essa sobrevida durante processos neoplásicos. Mas praticamente tudo que cães e gatos usam, a gente pode utilizar com os animais não convencionais também. Nossa, excelente bate-papo, doutor. Obrigado até agora. Doutor, tem alguma espécie que tem mais problema intestinal? Que sofre mais com a desbiose? Com certeza. Acho que aí os coelhos, chinchilas e porquinhos da Índia são as maiores vítimas. E não só em frequência, mas também em intensidade. A desbiose nesses pacientes é uma condição que pode ser fatal. O animal pode, de fato, morrer por uma desbiose em questão de 24, 48 horas. Então, a gente tem várias causas para esses pacientes terem desbiose. Vão desde terapias inadequadas, por exemplo, o uso de antibióticos não adequados para a espécie, por isso a necessidade de você ter um veterinário especializado de confiança para o seu animal, até quadros simples. Eu já tive paciente que teve desbiose por estresse. Estava tendo uma obra na casa do cliente e aquela bateção de obra acabou gerando um estresse. A gente sabe que a adrenalina vai ter efeitos ali de vasoconstrição na região do intestino e isso levou a uma desbiose por estresse. E pode acontecer.
E nesses animais, a desbiose muitas vezes pode se instalar de maneira agressiva e levar a quadros mais graves. Então, foi o que eu falei, né? O coelho, a chinchila e o porquinho da Índia, ele tem que estar o tempo todo se alimentando bem, defecando bem. Isso quer dizer saúde para eles e tranquilidade para quem tem um bichinho desse em casa. E o responsável está sempre de olho, né? Na Sempre de olho. rotina ali, porque é como o doutor falou, de repente ali em 24 horas, se você não cuidar, não estiver atento, pode não conseguir salvar o animal. E reverter esse quadro, que nem Exato. sempre é fácil, Exato. mas que a gente consegue com a metodologia correta, o tratamento correto, as medicações corretas, a gente consegue, nem sempre, mas muitas vezes, reverter com saúde para esse paciente. Obrigado pelo bate-papo, doutor. Obrigada, doutor André, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui, e até o próximo episódio.